Agradecemos aos nossos colaboradores do programa Bate-Papo Semanal. Farmácia do Povo, Organização Val Santana. Valdiniz Ferreira, corretor de imóveis. Gessé Construções e Reformas, Organização Gessé. Hotel J. Macedo, Organização Jó Macedo. Espeto do Quê? Organização Zezinho Nonato. Dr. Mauro Coelho. Silas Desominha. GR Grande Rio Serviços da Construção, Organização Orlando Mestre de Obras, Academia Sport Fitness, Organização Ednei Souza, Vereador Ezermilson Rocha, Vereador Nino Meira, Alto Posto Parque, Organização Diogo Soares Lacerda, Jarbas Meira, Ivaí Tarrão, Fernando Marreca, Edilson Oliveira, Mercadinho Francis, Organização Francivaldo, Opção Modas, Organização Washington Oliveira, Programa Espaço Aberto com Jorge Meira, Vereador Delzão, Fabinho da Saúde, sempre ao lado do povo, Vereador Zezinho das Baterias, Sebastião da Colônia, Reis de Luizão, Dr. Joel Meira Júnior, MX Engenharia, Engenheiro Civil, Daniel César, Sansão do Retiro da Picada, Sintepaf Bahia, Gaso Presidente, Verinha de João Melão, Jó Macedo, Gilmério Amorim, Popular Mero, Reinaldinho, Conjet, Organização João Antunes, Popular Zera, Getaques Automação Fiscal, Organização João Antunes, Popular Zera, Laecinho, vem aí. JT, Jefferson Tomás, Engenharia e Construção, Transmanelão, Organização Pierre Orlandão, Empresário Nego do Mar. Olá vocês que nos seguem no J Politicast, muito boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do programa Bate-Papo Semanal, com o nosso quadro JC Pergunta e Você Responde. O convidado de hoje é o excelentíssimo senhor prefeito do município de Xique-Xique, Reinaldo Braga Filho, carinhosamente conhecido como Reinaldinho, a quem desde já agradeço por aceitar o nosso convite. Prefeito, boa noite, tudo bom? É um prazer mais uma vez ter Vossa Excelência aqui na bancada do Bate-Papo Semanal. Fique à vontade para o seu boa noite para as pessoas que nos acompanham no nosso Politicast. Fique à vontade, prefeito. Bom, JC, primeiro eu gostaria de agradecer por você ter tido essa diferença de mudar a data da terça para quarta-feira. Ontem eu não podia estar em Xique-Xique porque eu tinha compromissos em Salvador, lá na capital. Hoje também tive que ir à UPB, que é a União dos Municípios da Bahia, porque nós estamos lá num grupo de trabalho tentando buscar algumas ajudas para as questões relacionadas à seca. Mesmo com o período de chuvas chegando, as consequências da seca, elas se perduram por um longo período. Além disso, ela se renova a cada ano. Então eu tive que sair mais tarde. Além disso, JC, nós pegamos de Salvador até Morro de Chapéu uma chuva bastante intensa. Salvador ainda chove nesse momento. Então eu queria lhe agradecer e dizer que eu estou à disposição sua para responder as perguntas. Agradecer também porque pelo período chuvoso está iniciando, você nos propôs a oportunidade de realizar esse podcast como o parque, como a Câmara. Entretanto, eu fiz questão de que fosse na praça para que os amigos daqui da praça tivessem a oportunidade de receber mais clientes, movimentar a economia e a gente também poder fazer num local mais descontraído, com mais pessoas presentes. Isso, prefeito. Vamos começar o nosso quadro de perguntas. Meu amigo Reinaldo Filho, está preparado para a nossa sopa de tamanco? Preparado. Então vamos com a nossa primeira pergunta. Prefeito, em 18/4 do corrente ano, Vossa Excelência participou pela primeira vez no J Politicast. Já se passaram 8 meses daquele nosso primeiro bate-papo e muitas coisas surgiram no cenário político e na gestão, com obras importantes. A minha pergunta é: qual balanço o senhor faz desses 12 meses
e do cenário político local. Vontade, prefeito. JC, diferente do que muita gente pensa, nós mesmos acabamos pensando isso. A gente sempre tem a impressão de que a nossa cidade vive mais política do que as outras. Entretanto, essa não é a realidade. Eu participo de grupos políticos em vários municípios, inclusive aqui da região. O grupo de pessoas que movimenta a política são os mesmos. Cada cidade tem o seu grupo. Aquelas pessoas que gostam da política, que militam a política, que trabalham junto aos serviços públicos. Em Xique-Xique não é diferente. Tivemos a oportunidade de receber uma pesquisa agora no final de semana. A maioria esmagadora da população não está pensando ainda em eleição. Diferente de você, de mim e de muitos dos amigos que estão aqui na praça. Nos últimos meses nós tivemos a oportunidade de fazer algumas importantes entregas à população, dar algumas importantes ordens de serviço e estamos avançando muito, principalmente em pavimentações na zona rural, construção de escolas e também consolidando alguns trabalhos que são extremamente importantes, mas que muitas vezes as pessoas não veem. Agora, por exemplo, nós estamos finalizando o projeto executivo de saneamento básico de Xique-Xique, que é o tão sonhado esgotamento sanitário. Bom, eu espero ter a oportunidade no sábado. Jorge Meira está viajando, mas nos emprestou o programa Espaço Aberto para a gente poder detalhar e nominar alguma dessas obras e desses serviços. Esse, disparado, foi um dos piores anos para os municípios brasileiros. Quando nós conversamos aqui, não tinha iniciado ainda a crise que se assolou sobre os municípios a partir de julho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro continua a queda de arrecadação. Se vocês entrarem aí no site da Confederação Nacional dos Municípios, a arrecadação de 10 de dezembro foi menor. Prefeito, permita-me interromper Vossa Excelência. Temos essa pergunta mais para frente, prefeito. Certo. Pode ser? Então, o que acontece? A gente está num momento extremamente delicado dos municípios. Não é à toa que depois de 6, 7 anos, nós temos vários municípios com atrasos salariais, com atrasos de fornecedores e com um pessimismo generalizado para o ano 2024. Graças a Deus, Xique-Xique fez o dever de casa, tem uma política fiscal em vigência, a gente gasta menos do que arrecada, mas eu acho que a gente também foi penalizado, porque mesmo quem não está devendo, queimou das suas reservas e das suas poupanças para poder fazer frente às despesas crescentes e à queda de arrecadação contínua. Vocês devem ter acompanhado, de ontem para hoje, essa última semana se falou muito em reforma tributária, algo que pode vir a melhorar. Entretanto, é algo escalonado, que vai dar resposta daqui a 3, 4, 5 anos ao país. Então, JC, graças a Deus nós conseguimos fazer muito com menos do que tínhamos no passado. Entretanto, acho que os municípios, infelizmente, foram extremamente penalizados. Outro detalhe, se você pesquisar, se você observar aqui na região, hoje a maioria dos municípios já está com empréstimos em vigência. Empréstimos na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. O município Xique-Xique é um dos poucos na região que ainda não tem dinheiro emprestado a esses bancos, mesmo pagando suas despesas em dia. E eu estou falando aí de municípios grandes e municípios pequenos. Mas eu prometo à população que até o sábado a gente vai fazer um detalhamento de obras, de ruas que foram pavimentadas, de povoados que estão sendo pavimentados, de importantes investimentos que a gente fez na área da saúde e que a gente tem programado também para 2024, com a esperança também de que o governo federal passe a ver com melhores olhos os municípios pequenos. Prefeito, recentemente saiu uma pesquisa que apontou a gestão com 80% de aprovação. Qual o tamanho dessa conquista? Em 2012, o senhor saiu com essa alta avaliação, prefeito? Observe, em 2012, nós saímos com avaliação ainda maior.
Quando você fala em avaliação positiva e aprovação, é bom que as pessoas saibam separar. Uma coisa é você dizer que aprova uma gestão. Outra coisa é você avaliar ela como ótima ou boa. E uma terceira coisa é você votar. A gestão, na última pesquisa da Séculos que nós recebemos, ela tem um ótimo e um bom superior a 58%. E quando soma com o regular, chega próximo de 81%. Essa avaliação é muito parecida com a que nós recebemos no ano de 2022, que foi uma avaliação 2021 ou 2022, uma avaliação de 84%. Entretanto, o nosso ótimo e bom naquela época, salvo engano, era 51%. E hoje está em 58%. Diminuiu o regular e aumentou o ótimo e bom, o que é melhor para a gestão. Agora, isso é diferente de votação. Em 2012, nós atingimos, desde que eu entrei na política, a nossa melhor avaliação. Em setembro de 2012, nós tínhamos 61% de ótimo e bom e quase 30% de regular, com aprovação de quase 90%. Entretanto, quando fomos às urnas, nosso candidato, que foi o Dr. Renan, teve pouco mais de 47%. Então, uma coisa é aprovação, outra coisa é resultado eleitoral. O presidente Lula ganhou as eleições com 51%? 51%. A avaliação positiva dele saiu de ontem para hoje. O ótimo e bom dele está em 36%. Mas isso não significa que se tivesse uma eleição hoje ele perderia. Então, isso ficou muito marcado também nessa última eleição para governo, onde mesmo tendo amplo favoritismo, a Semineto, tendo uma boa avaliação de quando foi prefeito, ele não conseguiu ganhar as eleições. Teve 48% dos votos. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, nós já tivemos uma avaliação melhor do que a de hoje. Hoje estamos com uma avaliação melhor do que de 12, 18 meses atrás. Esperamos chegar a 2024 com um nível de avaliação tão bom quanto o de hoje. Entretanto, não nos iludimos, sabendo separar que a avaliação positiva é uma coisa e ter os votos é outra. E só para dar um último exemplo, nós temos também um outro caso aqui. Eu falei o caso do Dr. Renan, mas a gente teve um caso aqui também em 2000 com o prefeito Ézer. Ele tinha uma boa avaliação da gestão, mas não teve a tradução dessa avaliação em votos para ele na reeleição. Então a gente está com os pés no chão, queremos ter uma boa avaliação, mas queremos também ganhar as eleições. Respondido, prefeito. Vamos para a nossa segunda pergunta. Reinaldo, quando o senhor esteve aqui na bancada do bate-papo semanal, eu lhe perguntei se tinha sonhos de voos mais altos na sua carreira política. O senhor respondeu que o seu maior sonho sempre foi ser prefeito de Xique-Xique e cuidar do seu povo. Estamos indo para o final de 2023. Em 31 de dezembro de 2024, encerra o seu mandato dos 4. A minha pergunta é: quais os planos do prefeito Reinaldo Filho a partir de 1º de janeiro de 2025? Fique à vontade, prefeito. A partir de 1º de janeiro de 2025, eu espero ser um dos maiores cabos eleitorais e um dos maiores entusiastas e estando ajudando em tudo que for possível o próximo prefeito de Xique-Xique, que com fé em Deus será eleito pelo povo de Xique-Xique através do nosso grupo político. Prefeito, o seu pai, o ex-deputado Reinaldo Braga e o ex-prefeito ACM Neto, ambos estão sem mandato
Isso dificultaria as suas pretensões para 2026, prefeito? Não, mas eu não tenho pretensão para 2026. Eu espero que a partir de 2025 nós tenhamos condições de Xique-Xique continuar tendo uma grande gestão para as coisas continuarem nos trilhos rumo ao caminho certo. Que nós não tenhamos mais interrupções como tivemos no passado e foi tão prejudicial a Xique-Xique. Vamos aos exemplos. Nós vimos de uma boa administração do prefeito Ézer. A sociedade, democraticamente, observou naquele momento que era melhor fazer uma mudança. Xique-Xique piorou com a oposição no poder. Nós administramos Xique-Xique 2005 a 2012. Altos e elevados índices de aprovação. A partir de 2012, a população mais uma vez foi enganada, mais uma vez colocou a oposição no poder. Qual foi a consequência? A pior gestão da história. Até hoje, nós resolvemos problemas deixados pela oposição entre os anos de 2013 e 2016. Construir um município, fazer obras, implantar políticas públicas leva muito tempo. Destruir é rápido, é como um temporal, é como o que aconteceu na Barra. Provavelmente, o posto de gasolina que desabou lá em segundos, ele levou anos para ser construído. A sociedade tem que começar a ter essa consciência, porque os velhos discursos de 20 anos atrás, 10 anos atrás, eles voltam remodelados, prometendo o quê? Trazer indústria, trazer fábrica, gerar emprego, mais oportunidades para o povo, mas quando entram no poder, não concretizam aquilo que prometeram, porque prometem aquilo que não pode ser realizado. Eu passava essa semana por Ipirá e lá está tendo uma discussão muito grande, porque uma daquelas fábricas que vocês veem na beira da pista fechou as portas, a Paquetá, e colocou para fora centenas de pais de família. O município de Ipirá, a prefeitura pode fazer o quê? Nada. Os incentivos fiscais lá são da Sudene, do governo federal e do governo do estado. É quem tem ICMS, IPI, a partir de agora vai ter o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado. É quem pode trazer ou não indústrias. Empresário, ele não vai fazer filantropia. Ele não vai para Barra, para Xique-Xique, para Irecê, só porque JC quer, porque eu quero, ou porque a oposição quer enganar a população para trazer pessoas. Eles vão onde tem matéria-prima, onde tem mão de obra barata, onde tem mercado consumidor para escoar. Por que as eólicas vieram para a nossa região? Porque a matéria-prima existe aqui. Aqui tem vento o ano todo e tem um vento com a qualidade boa, principalmente noturna. Por que a energia solar está vindo para cá? Porque aqui tem a matéria-prima. A gente tem sol o ano todo e com uma temperatura um pouco mais baixa do que outras regiões, o que melhora a eficiência energética das placas. Por que, portanto, uma indústria automobilística viria para cá? Se ela pode ficar em Camaçari, perto do porto, ao lado do mercado consumidor, que é a região metropolitana de Salvador, e com mais acessibilidade para exportar para o Nordeste. Então, que a população fique atenta, porque é costumeiro chegar a período eleitoral e alguns virem com os mesmos discursos, as mesmas promessas. E aí, muitas vezes, quando nós temos um cenário no país que ainda está com desemprego, os juros ainda estão altos, muita Bolsa Família foi cortada, as pessoas estão passando necessidade, vim salvadores da pátria com falsas promessas, que não foram realizadas no passado e que não podem ser realizadas agora. Portanto, JC, eu espero que a população fique bastante atenta para que a gente não perca mais a oportunidade que perdemos duas vezes. Perdemos no ano 2000, quando éramos para ter a continuidade das transformações e das mudanças
com o prefeito Ezer. Perdemos em 2013, quando as transformações e as mudanças deviam continuar. E agora nós vamos nos esforçar muito para abrir os olhos da população, como estão abertos na nossa visão, para que a gente não perca mais uma vez a oportunidade de Xique-Xique continuar crescendo e se desenvolvendo. Respondido, prefeito. Prefeito, o senhor falou que não tem pretensões para 2026. Tem uma pergunta aqui que a gente fala do futuro. Vamos para a nossa terceira pergunta. Reinaldo, em 2012, na eleição municipal, o candidato que Vossa Excelência apresentou não teve êxito nas urnas. O ex-prefeito da cidade de Salvador, ACM Neto, após ser eleito, havia lhe convidado para fazer parte da equipe de governo dele. E o convite foi aceito. Digamos que em 2024 o senhor faça o sucessor. A minha pergunta é: o prefeito Bruno Reis for reeleito e lhe convidar para fazer parte da equipe de governo dele, Reinaldinho aceitará? Fica à vontade, prefeito. Espero que nós consigamos fazer o sucessor pelo bem do povo de Xique-Xique, para que as melhorias, as transformações e as mudanças que são implantadas continuem. E isso dando certo, eu terei o maior prazer em continuar em Xique-Xique ajudando o nosso grupo político. Isso é o que está no nosso horizonte e isso é o que eu tenho conversado, inclusive em Salvador, nas conversas políticas que nós temos mantido. Para que isso se concretize, a gente precisa, obviamente, do consentimento de Deus e precisa que o nosso grupo político faça o dever de casa e que a gente ganhe as eleições agora no ano de 2024. É para isso que eu vou trabalhar muito nesse ano 2024. Prefeito, em caso de vitória da situação aqui em Xique-Xique e de uma reeleição de Bruno Reis lá em Salvador, qual seria mais interessante para a sua carreira política? Continuar aqui ou ir para a capital? Mas meu sonho eu já realizei e tive a oportunidade de viver esse sonho 4 vezes. Sempre desejei ser o gestor do município de Xique-Xique. Acho, pelo que eu tenho visto em Salvador, pelo que eu tenho acompanhado, que o prefeito Bruno Reis terá uma grande vitória em Salvador, merecida pelo trabalho que ele faz, pelo que ele realiza, demonstrando que muitas vezes quando um grupo que está bem faz o sucessor, é excelente para a cidade. Claro que todo e qualquer convite nos deixa extremamente honrados. Entretanto, a minha preferência é continuar trabalhando ao lado do nosso grupo político em 2025. Em 2026, será uma eleição totalmente atípica, diferente. Muitas das lideranças que nós conhecemos estarão chegando já aos 80, 81, 82 anos, alguns possivelmente sem concorrer mais a mandatos. Vai depender muito de como vai se sair o presidente Lula, vai depender muito de como vai finalizar o mandato do governador Jerônimo. Será uma outra história. E na Bahia, nós já observamos que existe uma influência muito grande da política nacional na política estadual. E, por outro lado, percebemos também que o jogo é ganho nas eleições e não no período de véspera. Então, a gente não tem expectativa de hoje ficar fazendo conjecturas com 2026. Eu espero sim, e estou pensando nisso, na gente estar bem organizado para começar com força total em 2025 aqui em Xique-Xique. Respondido, prefeito. Vamos para a nossa quarta pergunta. Reinaldo, o antigo SAAI, hoje denominado Águas de Xique-Xique, foi alvo de muitas críticas ao longo dos anos e com denúncias graves. Há alguns meses, essas cobranças vêm sendo diminuídas por parte da população e de seus adversários. Hoje temos uma água
com uma boa qualidade. A minha pergunta é: a concessão foi o maior acerto que a gestão fez nesses quase 16 anos de administração, Reinaldo Filho? Observe, fica à vontade. Em 2005 a 2012, eu não poderia fazer a concessão, porque não existia o marco regulatório. O que foi que eu tentei à época? Com recursos próprios, fizemos uma ampliação do SAAI, fizemos uma ampliação do decantador. Ajudou, mas foi insuficiente. Em 2010, 2011, 2012, trabalhamos uma emenda parlamentar, à época de R$1.600.000, com o deputado Edson Duarte. Conseguimos. Era para quê? Para ampliação do SAAI. Mas houve descontinuidade das melhorias e das mudanças. A oposição ganhou. O dinheiro caiu já no mandato deles. Ao invés de ampliar o SAAI, compraram hidrômetros que a preço de hoje ainda são caros. Naquela época, quase R$300 por hidrômetro para ser instalado. Imagine, nós estamos falando aí de 10 anos. Hoje já seria caro. Ao invés de aproveitar a oportunidade, a descontinuidade, a mudança para pior, fez chique-chique perder tempo. Quando retornamos e houve o marco regulatório, mesmo antes do marco regulatório, fomos 2 vezes a Brasília, a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, com recursos de uma emenda parlamentar do deputado Paulo Aze, mas não conseguimos, mesmo com o projeto, os recursos para ampliação. Uma vez o marco sendo aprovado, aí não tivemos dúvidas. Fomos estudar, buscar casos de sucesso, algo que era inédito na Bahia, mas que já era muito utilizado em outros estados. Graças a Deus, acertamos. Lógico, como todo início foi muito difícil. Muito quebra-quebra de cano, muitos canos estourados, teve que trocar a captação, teve que trocar a casa de máquinas, teve que fazer um novo laboratório, teve que fazer uma remodelagem do atendimento ao público, teve que mudar o sistema de tratamento, teve que encomendar uma estação de ultrafiltração que nem foi inaugurada ainda, deve ser inaugurada no Dia Mundial das Águas, em março, e, graças a Deus, gradativamente as coisas foram melhorando. A título de hoje, se vocês pesquisarem aí no Google, 10 mil litros de água na Embasa, em Irecê, em Gentil do Ouro, em Itaguaçu, custa R$45. Os mesmos 10 mil litros de água em Xique-Xique custa R$32. R$13 a menos. Se vocês que vão em Irecê sintonizarem lá na Rádio Cidade, na Rádio Caraíbas, na Rádio Líder, todos os dias vocês vão ver ouvintes ligando e reclamando de falta de água em algum ponto da região de Irecê. E aqui, com menos de 2 anos, nós já demos um avanço grande. Observe que na praça tem muitas mulheres que são mais atentas a isso. Aqui era difícil o pessoal, agora que começou a chover, LSI, que o rio começa a encher, o pessoal não usava roupa branca, porque não lavava roupa branca. Muita gente já não comprava mais roupa branca, porque não conseguia lavar roupa branca em Xique-Xique. Essa era a realidade. Quando chegava o período eleitoral, o que a oposição sabia fazer era encher as garrafas de Coca-Cola ali e pendurar na avenida para dizer que iam resolver o problema do SAAI com água mineral. Tiveram oportunidade. Nem fizeram concessão, nem deram para Embasa, nem melhoraram. Hoje a realidade é outra. Muita gente gastava 3, 4 galões, 5, 6 galões de água mineral, pagando 13, 14 reais no galão, para beber água mineral em casa. Hoje não tem necessidade. Hoje, o melhor investimento que você pode fazer é um filtro de barro. Você coloca em sua casa,
e você pode tirar água direto da torneira. Você vai economizar 13, 14 reais por cada galão de 20 litros e você vai ter água potável. A água, ela é diariamente testada, mensalmente levada para Salvador e acompanhada de perto pelo Ministério Público. Portanto, foi algo acertado, que ainda não deu todos os resultados, que ainda está em implantação. E mais, a partir de 2025, entra na segunda fase. Que fase é essa? Do esgotamento sanitário. 100% da sede do município de Xique-Xique, além da água tratada, terá esgotamento sanitário. E tudo isso foi feito em uma concessão pública só. Sabe o resultado hoje também? Itapetinga já veio conhecer o sistema de Xique-Xique. Buritirama já veio conhecer o sistema de Xique-Xique. Pilão Arcado já veio conhecer o sistema de Xique-Xique. Paratinga está fazendo a concessão também lá. Antes era algo inédito, que nós não conhecíamos e que por isso, como toda mudança, gerava incertezas. Hoje, são mais de 30 municípios na Bahia buscando fazer concessões, porque os SAAIs não dão mais conta do recado, é algo que o poder público não tem capacidade de investir e que, portanto, a iniciativa privada, cobrando menos do que a Embasa, pode fornecer um serviço de melhor qualidade. E mais, passou o período da concessão, que pode ser 25, 30 ou 35 anos, no caso de Xique-Xique é 30 anos, tudo, inclusive a estação de ultrafiltração, é do município. Tudo fica para o município. E o município vai tomar a decisão daqui a 30 anos, se renova a concessão ou se volta o SAAI. Então foi uma decisão acertada. Se dependesse da oposição, você estava bebendo água suja em sua casa. Se dependesse da oposição, o SAAI continuava com os escândalos de corrupção. Tem um inquérito instaurado, inclusive já com relatório do Ministério Público, feito pela Polícia Federal. Se fosse a oposição, aquela casa amarela ali, no canto, ali, que você está vendo daqui, ia estar continuando vendendo nota fria para o SAAI. Então, mudou para melhor. E só tem 18 meses. Tenho certeza que com o tempo vai melhorar ainda mais. Prefeito, quando o senhor apontou para aquela casa na esquina, o senhor se refere a quem, prefeito? Aquela casa foi colocada como endereço de uma empresa fantasma, à época que tinha como dono, de fato, o ex-diretor do SAAI. Isso tudo está já registrado. E essa empresa, ela foi montada 2 dias depois da posse do diretor do SAAI da oposição. Ele tomou posse e 2 dias depois essa empresa foi montada com a sede fantasma. E grande parte de tudo que se comprava no SAAI se comprava dessa empresa. Inclusive na investigação, e quando for divulgado e quando a justiça puder fazer mérito, vocês vão ver que inclusive existem transferências bancárias dessa empresa fantasma para a conta pessoal do diretor do SAAI da oposição. Respondido, prefeito. Vamos para a nossa quinta pergunta. Reinaldo, em Xique-Xique, o ex-prefeito José Magalhães deu início à pavimentação asfáltica, quando ruas do bairro BNH Velho foram asfaltadas, mas não teve sucesso aquela obra. Nas primeiras chuvas, o estrago foi grande. Na sua gestão, tivemos o primeiro prefeito na história de Xique-Xique a asfaltar o centro comercial e algumas das principais ruas da cidade. Recentemente, deu início a essas obras em alguns povoados. A minha pergunta é:
restando um ano para o final da gestão atual, terá novas ruas na sede sendo asfaltada, prefeito? Fique à vontade. Observe, o que foi que aconteceu na época lá no BNH Velho? Ali não era um asfalto, era o chamado tratamento contra pó. Então, na verdade, é algo que você só utiliza onde não tem trânsito. Onde não passa veículos, onde não tem trânsito intenso. O BNH Velho, o bairro Senhor do Bonfim, é um bairro que tem comércios, que tem residências, as pessoas passam de carro, moto, caminhões, coletores, não tinha como funcionar. Por conta disso, se gerou muita desconfiança em relação ao asfalto da avenida do centro comercial. Aqui é um asfalto a quente, chamado CBUQ. Nós fizemos com recursos próprios, graças a Deus deu certo, e já devíamos ter avançado mais na sede. A crise financeira de julho a dezembro foi que fez com que nós tivéssemos que postergar um pouco esse objetivo. Estamos agora fazendo pavimentação asfáltica em alguns povoados da zona rural. Importante ressaltar que nós já tínhamos pavimentado Marreca Nova, Marreca Velha, Utinga, Boa Vista, Copixaba, Retiro da Picada, que são os 6 maiores povoados. Então agora estamos indo para aqueles que não têm tantas casas quanto, mas são povoados médios. Então estamos com a intenção de fazer um trabalho no Rumo, na Vacaria, no Serra Azul, no Roçado da Boa Vista, a nova rua que já surgiu na Boa Vista, e estamos fazendo esse trabalho. Estamos com já os projetos todos prontos. Bom, por que optamos por asfalto e não pavimentação em pedra? A pavimentação em pedra hoje ela está muito complicada de ser realizada na nossa região. A pedra que nós temos perto, ela é uma pedra que não está com licença ambiental. A pedra para pavimentar aqui nós temos que puxar de Jacobina. Acaba chegando muito cara. Além disso, as pedras hoje estão vindo pedras muito pequenas, que não dão a qualidade necessária. Vamos dar exemplo. Ali de frente à prefeitura, ali deve ser um calçamento de mais de 70 anos. Aquele calçamento nunca teve uma reparação. Mesmo na época da Dibec Brahma, onde tinha manobra de carretas. Por quê? Porque era uma pedra boa, era um traço do cimento bom, era mão de obra boa, areia adequada. Hoje essas condicionantes estão muito difíceis de serem realizadas. Por isso optamos pelo asfalto. Não quer dizer que algum desses outros povoados ou ruas da sede não possam vir a ser pavimentadas com paralelo. Isso depende muito do momento da licitação. Bom, o que é que a gente deve soltar de licitação nesses próximos 30 dias? A gente deve lançar a pavimentação para as ruas 47, 48, 49, que a gente chama de BNH Novo, mas ali é o bairro São Francisco, porque o BNH Novo, na verdade, é só até a rua 50. E nós devemos lançar também uma parte de pavimentação asfáltica para outras ruas que ainda não são pavimentadas. Esse é um trabalho que nunca para. Quando você pensa que se esgotaram as ruas, surgem novas ruas. Sinal que a cidade vai crescendo e se desenvolvendo. Quando você tiver a oportunidade, converse com o pessoal da Água de Xique-Xique. Do dia que eles assumiram para hoje, até hoje, nesses 18 meses, eles já fizeram mais de 2.000 novas ligações de água. Sinal que a cidade está crescendo e se desenvolvendo. Então vamos sim ter mais ruas pavimentadas, que não possuem pavimentação ainda, e vamos também ter novas ruas que possam já ter pavimentação, mas vão receber pavimentação asfáltica. Todas essas duas situações vão acontecer com recursos próprios. Respondido, prefeito. Vamos para a nossa sexta pergunta. Reinaldo, estamos aqui próximos de 3 importantes obras.
Na verdade, estamos aqui pisando em uma delas, na praça de alimentação que foi reconstruída por a gestão atual. Do outro lado, temos ali a sede do AMAR, que está em todo vapor, já na fase final. E ao lado, o Ponto Cidadão, que os seus adversários insistem em dizer que foi uma obra construída pelo ex-prefeito Dr. Ricardo Magalhães. A minha pergunta é: o ex-prefeito Dr. Ricardo Magalhães fez o que aqui nessa área da rua Aurora? Fique à vontade, prefeito. Na verdade, se vocês pegarem na Conder, o governo do estado à época liberou um recurso para a prefeitura de Xique-Xique fazer uma praça de alimentação aqui na rua Aurora e fazer o Ponto Cidadão, que é do SAC. Um recurso, algo em torno de R$300 mil à época. Isso a gente está falando de 2013 a 2016. A gestão do prefeito Ricardo, ela mesma fez o projeto daqui e foi muito infeliz. Na reconstrução aqui, nós tivemos que retirar o piso, porque era um piso mal feito e estava rachado. Nós não aproveitamos nada da iluminação, porque não existia uma iluminação moderna de LED. Nós tivemos que destruir os 9 pontos, muita gente não se recorda. Mas aqueles pontos que a gente ficava brincando, chamando de casa de pombo, eles tinham 2,5 por 1,5, dá 3,75 metros quadrados, cada ponto. Eu sempre brincava com Elaine que ou cabia ela, ou Tacho ou a mãe. Os 3 dentro não dava. Era 3,75 metros quadrados. Qual foi a decisão? E tinha aqui também no meio como se fosse um coreto, um alpendre, um local que fosse para interação. Nós, na época, tomamos a decisão, de destruir aquilo. Pegamos o consentimento com a Conder, mostramos à Conder que era inviável. Qual era a movimentação que tinha aqui? Inclusive tinha um daqueles quiosques que tinha pego fogo e estava abandonado. E mais, dos 9 permissionários, tinha 1 ou 2 abertos. Não tinha movimento na praça. Então, nós destruímos, colocamos piso adequado, iluminação adequada, fizemos 6 pontos com 16 metros quadrados cada um, 4 vezes maior cada um, e basta você perguntar a cada um dos 6 comerciantes aí quanto vendiam antes e quanto vendem hoje. Além disso, fizemos uma área maior para estacionamento e optamos por fazer aqui de frente a sede do AMAR, que está na fase final. Na verdade, a gente está esperando os equipamentos chegarem. Bom, aqueles R$300 mil que eu me referi, foi, portanto, para fazer a praça e o Ponto Cidadão. O Estado, na época até foi através do vice-governador João Leão, passou para a Prefeitura fez o que achou que deveria fazer. Por conta disso, nos deu um trabalho grande para a prestação de contas, porque eu vou dar um exemplo a vocês. Cada uma daqueles 9 pequenos quiosques tinha que ter caixa d'água. Na prestação de contas tinha que estava colocado, mas na visita em loco dos fiscais não teve. Então o município teve que fazer devolução de recursos. Bom, o Ponto Cidadão, que é um ponto do SAC, é algo excelente. O SAC, talvez vocês não saibam, mas é uma das políticas públicas baianas mais reconhecidas no mundo. Já recebeu, inclusive, prêmios da ONU e da Unesco. É um case de sucesso. Todo estado hoje do Brasil imita o SAC. Tem local que é poupa-tempo, tem local que é tudo rápido, cada um tem um nome. Virou SAC. E o Ponto Cidadão é a interiorização, o que é excelente para o cidadão. O ruim só é que, infelizmente, a conta financeira ficou toda para os municípios. Nesse Ponto Cidadão de Xique-Xique, assim como dos outros nas outras cidades, trabalham 15 servidores. Dos 15, 13 são efetivos. O município, portanto, ele tem que manter. Isso o convênio não cobria. O convênio foi para construção.
mas a manutenção é do município. Então, de forma objetiva, na nossa opinião, a gestão da oposição desperdiçou recursos nessa praça, porque não soube fazer. Era melhor a praça que estava antes, que tinha sido deixada pelo prefeito Eza, e hoje, graças a Deus, a gente tem uma praça de alimentação muito melhor, muito mais moderna, e que é muito elogiada, inclusive, pelas pessoas que moram fora, mas que visitam Xique-Xique. E depois dela, observe ao redor dessa região quantos outros comércios se abriram. E eu tenho certeza que com a abertura aqui do AMAR, que vai ampliar também a capacidade de atendimento do município Xique-Xique para com crianças com necessidades especiais, essa praça vai ficar ainda mais arrumada. E temos um sonho, que quem sabe um dia se concretize. Acho que o centro da cidade precisa de uma grande creche. Quem sabe a gente não consegue concretizar uma parceria com a Igreja Batista, que tem um excelente terreno aqui atrás. O município poderia fazer lá a creche e a Igreja Batista tomar conta com seu know-how, com a sua equipe. Acho que seria bom para a igreja, seria bom para a sociedade e seria melhor ainda para as crianças do município Xique-Xique. Respondido, prefeito. Prefeito, o nosso tempo está corrido. Vamos para a nossa 7ª pergunta. Reinaldinho, no último dia 12/12, recebi aqui na bancada do Bate-Papo Semanal a vereadora e pré-candidata a prefeita pela oposição, a senhora Genicássia Feitosa, respondendo uma de minhas perguntas. Quando eu perguntei a ela para onde tinha ido a ambulância prometida por Eduardo Salles, ela respondeu que o veículo não veio porque o senhor não foi receber. Segundo ela, o prefeito tinha que participar da cerimônia com kit prefeito. A minha pergunta é: o que o prefeito Reinaldo Filho tem a dizer das declarações da vereadora Genicássia aqui no J Politicast? Fica à vontade, prefeito. Você não ouviu na rádio não sábado, né? Ela foi sábado? Foi sábado. Edilson, Rocha, Adriano e Guilherme questionaram em relação a isso e apresentaram até alguns documentos. Não existe isso de prefeito em lugar nenhum ter que receber algum equipamento. Eu vou lhe dar 2 exemplos de hoje. Hoje nossa equipe está fazendo um documento para dia 26, um motorista da prefeitura pegar um carro-pipa em Guanambi, que o deputado Paulo Aze arrumou. Vai pegar na Codevasf de Guanambi. Quem vai? O motorista. Até porque eu não sei dirigir carro-pipa. Eu não tinha nem o que fazer lá. E hoje também o deputado Paulo Aze, estou fazendo até propaganda demais dele. Ele hoje me mostrou sobre uma emenda nossa, que já está empenhada, que vai ser paga, de R$145 mil para a compra de uma ambulância. Nem ele vai me entregar, nem eu vou lá pegar. Você manda pegar na concessionária. E se você pesquisar aí no Google, você vai ver na Bahia dezenas de vice-prefeitos, vereadores, motoristas que vão aos eventos do governo, lá entregam um documento do município explicando que ele é o portador e eles retornam à sua cidade. O kit prefeito falado é um conjunto de documentos que você tem que mandar antes dos eventos para que o documento lá oficial já saia em nome do município. Mas não existe nada disso, de nenhum prefeito ter que em nenhum evento buscar nenhum equipamento. Vou lhe dar um exemplo dessa semana. Eu tive em um evento com o governador Jerônimo, sexta-feira. Evento às 7h20 da manhã, na UPB. Lá foram entregues 160 pequenos pipas, aqueles pipas de 2, 3 mil litros, a 160 municípios. O nome de Xique-Xique até estava,
mas eu não sei ainda o motivo de não ter tido a entrega. Eu estava lá. Mas lá não tinham na cerimônia 40 prefeitos. Até porque foi um dia, a gente foi chamado de última hora, né? Na quinta-feira, e foi um dia ruim, sexta-feira, 7h20 da manhã. Muitos dos municípios com seus compromissos já. Mas esses 160 pipas serão entregues, ou vão deixar de ser entregues porque os prefeitos não foram. Então isso não existe, mas eu acho que ficou muito bem esclarecido lá no programa De Frente a Frente, lá por Edilson, por Guilherme e por Adriano. Na verdade, nunca existiu essa regra e infelizmente se criaram essa história, esse fato, porque era próximo de período eleitoral. Mas quero dizer o seguinte, nós atravessamos pandemia 2020 e 2021, não foi? E nós estamos agora em 2023. Não vou falar para trás, eu vou falar da pandemia para cá. O único deputado que colocou emendas para Chique-Chique todos os anos foi o deputado Paulo Aze. Nenhum deputado outro votado pela oposição, que deve ter até gente aqui na praça que votou. Você que votou em Paulo Aze, só hoje ele arrumou um caminhão-pipa, uma ambulância e 1.414.000 para a gente fazer de pavimentação. Estou dizendo de hoje. E os outros deputados? Os outros que foram votados arrumaram o quê? O quê? Me mostre só uma coisa. Eu vejo de vez em quando alguns dizendo algumas coisas a vocês que eu fico me perguntando. Ah, mas nós perfuramos 40 poços artesianos. Me traga essa lista para eu ver. Ou então perfurou na roça particular. Em povoados não foram. Ou me traga essa lista para eu ver. É mentira. É mentira. Criam os números, perde a eleição. Nenhum outro deputado nunca colocou um centavo. Não tenho procuração para falar, mas tenho a confiança do deputado. Você que conversa com todos. Prefeito! Não, calma. Converse com qualquer um deles. Qualquer um deles arrumar R$1 no deputado, eu peço o deputado Paulo Aze para colocar 5 vezes mais. Mas que eles arrumem algo. Porque hoje, pandemia, 2021, 2022, 2023, nenhum deputado votado pela oposição nunca mandou uma cibalena para o município de Chique-Chique. Prefeito, a vereadora Jane Cássia tanto falou aqui no J Politicast, como no programa do nosso amigo ali, Dr. Guilherme Lapa, que Eduardo Salles foi o único deputado da oposição que mais destinou obras, emendas para Chique-Chique. Sim. O que o senhor tem a dizer sobre isso, prefeito? Cadê pra gente ir lá atrás procurar? Tá onde? Tá na roça de quem? Tá na casa de quem? Onde é que pra gente ver? Porque se você arruma um caminhão-pipa, você vê o caminhão-pipa. Se você arruma uma emenda para construir algo, você vê a construção. É só mostrar. Só mostrar. Não precisa a gente ir longe. Poços artesianos. Eu só quero ver a relação desses 40 que falam. Só. Não precisa mandar a relação dos 40. Manda de 5. Não tem. Não tem. Mas cria, propaga a mentira até ela virar verdade. A verdade é que eu não sei se deputado A, B, C ou D, ou de qual das facções da oposição representam. Mas nenhum deles eu nunca recebi, nem vi o município receber, nenhuma obra, nenhuma emenda de nenhum desses deputados, estaduais e federais. Se mandarem, se chegar, pode ter certeza que com o maior prazer do mundo a gente vai divulgar. E, para dizer, para até retificar, teve sim um deputado
que foi votado pela colônia, o deputado Raimundo Costa, que uns 2, 3 anos atrás arrumou emenda para a gente, para o município de Xique-Xique, e o município de Xique-Xique fez sim a aquisição de 2 ônibus escolares. A emenda era para comprar 3, mas como a emenda é destinada de um ano para o outro, no outro ano o valor já era diferente. Mas nós compramos sim, com emenda do deputado Raimundo Costa, inclusive o agradecemos, inclusive lá em Brasília, 2 ônibus escolares. No mais, desconheço qualquer ajuda para o município de Xique-Xique. Prefeito, responde rapidinho. O senhor quer dizer que a vereadora Gene Cássia está mentindo, prefeito? Eu estou dizendo que ela mentiu quando ela disse que um deputado estadual ou federal viabilizou alguma obra ou emenda para Xique-Xique. Não viabilizou. Assim como foi também desmentida no aspecto relacionado à ambulância. Quem quer que seja o deputado dela não enviou para Xique-Xique porque não quis. Da mesma forma que eu ouço agora também, algumas pessoas andam com a pilha de papel, parece carteiro, dizendo que fez pedido para vir energia. Também não é verdade. Pedir, eu acho que todo mundo pede. Agora, a verdade é que no caso específico das ilhas, houve uma decisão judicial. Então, às vezes, no afã de uma disputa interna, oposição, querer aparecer mais que a concorrente, falar aquela briga para ver quem é candidato, quem é candidata, acaba avançando o sinal e falando algumas coisas que não são verdade. Então, obviamente, muitas dessas afirmações, como obras, como energia e como ambulância, não se sustentam, não são verdadeiras. Respondido, prefeito. Prefeito, vamos colocar fogo nessa sopa de tamanco. Reinaldo, no dia 10 do mês passado, na transmissão de cargo do prefeito para o vice Elieci, no saguão da Prefeitura Municipal de Xique-Xique, naquela cerimônia, o senhor em discurso disse que gostaria de ter o seu vice como seu sucessor. E falou da fidelidade dele ao grupo. Mas o senhor acrescentou que por outros motivos isso poderia impedir. A minha pergunta é: Elieci Félix Tarrão tem possibilidade de ser o candidato da situação em 2024? Fica à vontade, prefeito. Bom, o que eu disse naquele dia, e vou repetir para você, é que se dependesse apenas da minha vontade pessoal, se eu tivesse força para isso, eu gostaria que o nosso vice-prefeito Elieci Félix Tarrão fosse o próximo prefeito para dar continuidade às mudanças, às transformações, às obras e os serviços que a gente consegue implementar para o povo de Xique-Xique. E ressaltei naquele momento que, infelizmente, eu não tinha esse poder. O próximo prefeito não seria fruto da minha vontade pessoal, nem da imposição de ninguém, como alguns eu vejo com uma posição de imposição, e que, obviamente, o nome teria que passar pelo crivo dos vereadores, das lideranças, das amigas, dos amigos do grupo e, posteriormente, do pleito eleitoral. Ou seja, um processo. Isso foi o que eu disse lá. Após o meu afastamento, os 15 dias que se sucederam, até alguns amigos nossos que nunca tinham tocado no assunto comigo, de forma bastante enfática, ressaltaram que gostaram muito do que viram nos 15 dias, no sentido de que a gestão continuou a andar, a avançar, obras sendo iniciadas, obras sendo revistas, visitas às comunidades, trabalho de Elieci com os vereadores, e que essas pessoas achavam que eu deveria, mesmo sabendo que não depende só de mim, ter no meu radar
na minha lista de opções o nome de LSI para uma futura disputa. A partir daquele momento, eu conversei com alguns amigos e algumas amigas e eu comecei a ouvir alguns vereadores, alguns secretários, algumas amigas, alguns amigos, uns presencialmente, outros por telefone. Conversei também com várias pessoas da própria oposição e, diante disso, eu iniciei esses diálogos com um leque de nomes na cabeça. E, obviamente, o nome de LSI era um desses nomes que estava nesse leque que eu levava para essas discussões. Agora, como eu sei que você vai perguntar mais para frente, eu vou dizer que em estágio está, mas só para resumir de forma bastante objetiva. Acho que na vida pública a gente tem que separar o que é o nosso desejo pessoal do que é aquilo possível, do que é a vontade da população, para você não cometer erros. Eu tenho certeza que se Lula pudesse, Lula colocaria Jacques Wagner um dia para ser presidente do Brasil, pela amizade que eles têm, pela confiança que eles têm, mas ele consegue emplacar isso no PT de São Paulo? Ele consegue emplacar isso no eleitor do Sul, do Sudeste? São dificuldades que ele tem. Então, uma coisa é o nosso desejo pessoal. Outra coisa, JC, é você ouvir 8 vereadores, aí você tem Ezermilson, que vale por 10, você tem Quinquinha, você tem Laura, você tem Delzão, você tem Orlando, você tem Nilson, você tem Nino, você tem Marcos, você tem Mirlan, além de LSI, além dos suplentes, além dos amigos e das amigas. Eu sei que eu não vou conseguir unanimidade, mas eu tenho que conseguir colocar aquele que represente o desejo da maioria do grupo. Até porque o objetivo do grupo é muito claro. É uma gestão que dê conta do recado e que faça ainda mais e melhor do que a gente está fazendo. Prefeito, então o seu vice, LSI, está vivo na briga por essa candidatura em 2024. Vivo ele tá, que eu tô vendo ele ali. Eu digo pela candidatura em 2024. Respondido, prefeito. Vamos para a nossa 9ª pergunta. Reinaldo, 8 meses atrás, quando o senhor esteve aqui no J Politicast, o senhor disse que poderia ter um parlamentar da bancada da situação compondo a chapa majoritária. Disse que era para dar uma oxigenada na Câmara, como fez com seu vice LSI, Félix Tarrão. Nesses 8 meses, muitas coisas podem ter mudado na política local. Até porque a política, ela é dinâmica. A minha pergunta é, na situação, terá um vereador na chapa majoritária? Fique à vontade, prefeito. Esse também foi um assunto que surgiu. Cadê Ezermilson? Tudo Ezermilson está pelo meio. Por bem ou por mal, ele está pelo meio. Nenhuma conversa com o vereador Ezermilson, ele me fez essa provocação, dizendo que uma das coisas que ele tinha gostado em 2016 foi o convite para a LSI ir para vice, porque a LSI deixaria de ser vereador, teria uma oportunidade e que abriria uma vaga na Câmara até para que novos nomes tivessem mais chances de entrar e para que as pessoas ficassem mais motivadas, esses candidatos. E isso que ele falou, na minha opinião, ele tinha razão. Eu externei isso aos vereadores numa reunião que eu fiz com os 8 vereadores que estão na Câmara, mais Mirlan, mais LSI. E eu sim, eu trabalho sim com a hipótese da gente poder ter um desses nomes compondo a chapa da situação. Entretanto, tenho que lhe dizer, e não é segredo para os vereadores, que são muito bem informados,
que nós temos sim, temos sido procurados por pessoas da oposição e também temos procurados alguns da oposição. E o que nós temos que buscar fazer nesse momento é não colocar em risco nem por 1 milímetro o futuro de Xique-Xique. Portanto, nós temos que ter um bom candidato e montar a chapa mais competitiva possível para a gente ganhar a eleição com uma boa margem. Aí, me permita fazer um parênteses. Para dizer algo que muitas vezes eu não vejo a oposição dizer de público, mas muitos deles dizem a mim, e já disseram a vários dos vereadores que estão aqui, que eu concordo com a opinião deles. Qual é a opinião dos vereadores, de alguns vereadores da oposição, de alguns líderes da oposição? Eles pensam o seguinte: olha, primeiro, seria uma realidade se a Semineto tivesse ganho a eleição, porque a oposição local teria menos apoio e menos representatividade. Beleza, concordo. Se a Semineto fosse o governador da Bahia, seria mais difícil a articulação da oposição para uma eventual candidatura a prefeito. Qual é o segundo argumento deles? O candidato não é mais Reinaldinho. Eles analisavam que nosso nome para 2016 e para 2020 era um nome mais forte e que eu não podendo ser candidato agora, qualquer que seja o nome indicado pelo grupo, não seria um nome com a mesma força eleitoral. Eu entendo também o argumento deles. E o terceiro argumento deles: vocês não têm um candidato natural. O que é que a gente chama de candidato natural? Candidato natural é quando você tem, como em Salvador, a Semineto tinha Bruno Reis, como o Lula teve Dilma. Mesmo antes do período eleitoral, todos já sabiam quem é o candidato. Realmente, a gente não tem um candidato natural. Então, essa conjuntura de 3 fatores, acho que anima eles. Concordo. Mas, por outro lado, nos diálogos que eu tenho com eles e que eu não posso revelar, pela confiança que pessoas deles estão tendo em mim, eu também percebo claramente que eles sabem da força da gestão e do nosso grupo. E que, mesmo não dando certo, JC, alguns desses diálogos, alguns deles não podendo vir para a gente, mas eles reconhecem que Xique-Xique tem uma boa gestão, Xique-Xique tem um bom gestor, a prefeitura trabalha direito, temos um grupo político bom, coeso. Agora, sabemos que daí a pessoa vir envolve uma série de outros fatores. Entretanto, para finalizar sua pergunta, a gente sim continua trabalhando com a real possibilidade da gente ter um dos nobres vereadores ocupando uma vaga na chapa majoritária. Prefeito, quando o senhor disse que pode ter um vereador compondo a chapa majoritária, podemos ter um vereador da bancada da situação na cabeça de chapa, prefeito? Aí eu já acho bem mais difícil, porque a própria condição de vereador faz com que a pessoa tenha uma visibilidade boa, que ele consiga fazer o seu trabalho. Entretanto, é 1 no meio de 13. No caso nosso, 1 no meio de 8. E o próprio trabalho dele acaba deixando em alguns locais, mesmo sem culpa deles, algumas arestas. Mas, apesar de ser algo mais difícil, eu não acho que seja algo impossível. Volto a lhe dizer, eu conversei já com várias pessoas do grupo, mas eu não conversei com todas. E como você bem citou, o cenário na política é bastante dinâmico. Talvez na reconversa que eu tenha com alguns, o cenário para eles já tenha até mudado. Eu vou dizer a você o seguinte: eu não estou todo dia em Irecê, eu não vejo a política de Irecê diariamente. Mas de um ano para cá, eu já vi ventilarem 3, 4 nomes de Elmo. Tempo atrás,
era dada como certa que seria Figueiredo. Daqui a pouco mudou para Jason. Vai ser Jason. Daqui a pouco mudaram já para Murilo. Vai ser Murilo. Agora hoje eu já vi gente falando num sobrinho de Elmo. Então muda muito, é muito dinâmico. Mas a gente não pode descartar não. Nem cabeça, nem a composição da vice. Respondido, prefeito. Vamos para a nossa 10ª pergunta. Reinaldo, esse ano foi um ano de muitas reclamações de prefeitos e prefeitas do país inteiro, a maioria nordestinos, reclamando em relação às quedas dos repasses no FPM. Segundo os gestores, anos anteriores, os municípios não sofriam tanto como vem sofrendo em 2023. Aqui em Xique-Xique, os seus adversários, incluindo aqueles que já estiveram aqui no J Politicast, disseram que essas quedas foi porque a cidade teve queda populacional no censo do IBGE. A minha pergunta é: o que o prefeito Reinaldo Filho tem a dizer das declarações dos seus adversários? Reinaldinho, como está a finança do município hoje? Fica à vontade, prefeito. Bom, vamos por partes. Você tem na nossa região 2 municípios que têm uma situação privilegiada, que é Gentil do Ouro e Uibaí, porque estão com mega projetos de energia eólica. Sem medo de errar, tirando esses 2 municípios, que são uma ponta fora da curva, porque estão com os projetos de energia eólica em andamento, eu tenho certeza que Xique-Xique hoje tem uma situação financeira e fiscal melhor do que qualquer um dos outros, incluindo Irecê. Fruto desse trabalho que a gente faz, que muitas vezes alguns não entendem, de levar as finanças na rédea curta. Em relação a políticos ou vereadores falarem o que você acabou de afirmar, eu não acredito que eles acreditem no que eles falaram. Eu acho que eles falam mais por uma conjuntura política. Primeiro, que não teve queda populacional em Xique-Xique para ter queda de arrecadação. Xique-Xique recebe FPM 2.0 há mais de 20 anos, 25 anos. Xique-Xique hoje continua sendo 2.0. Significa que Xique-Xique nem cresceu, nem caiu. Barra é 2.2. Barra também, do ponto de vista populacional de faixa, nem cresceu, nem caiu. A Barra tinha, pelo censo, 54 mil habitantes. A Barra caiu para 50 mil habitantes. Mas a Barra não mudou de faixa de FPM. Era 2.2 e hoje é 2.0. Então não houve nenhuma mudança em Xique-Xique pelo número de habitantes. Repito, eu não acredito que ninguém que fale isso acredite nisso, porque seria como acreditar que a Terra é quadrada, que essas crenças que não existem. Na verdade, mais de 300 municípios na Bahia continuaram na mesma faixa de FPM. Nem cresceram, nem caíram. O FPM, a faixa populacional, é exatamente a mesma. O que foi que mudou? O que mudou não foi só queda de FPM. Mudaram algumas outras coisas. No FPM, qual foi o problema? É que o FPM é composto basicamente por imposto de renda e por IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Imposto de renda, o governo federal ampliou a taxa de isenção do imposto de renda. Tem gente hoje que ganha um pouco mais e não paga imposto de renda. Tirou de quem essa arrecadação? Dos municípios. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados,
Por que caiu um pouco? Porque a economia não cresceu neste ano de 2023. A economia está praticamente igual em 2022. Se você perguntar a Irecê, a Barra, a Itaguaçu, a Gentil do Ouro ou qualquer município, todos vão lhe dizer isso, que houve queda de arrecadação e nada teve a ver com o censo do IBGE. Agora, FPM foi o menor dos problemas, ainda está sendo, que teve queda de FPM dia 10 de dezembro e agora, novamente, para o dia 20. As maiores quedas foram no ICMS, que é o imposto estadual, imposto sobre circulação de mercadorias, que isso também está atrapalhando o governo do estado. O ICMS caiu muito. Além disso, JC, tem muitas políticas públicas do governo estadual e federal que os valores estão defasados há muitos anos. E da pandemia para cá, a gente sabe que a inflação foi um pouco maior. Que programas são esses? O município de Xique-Xique gasta, investe 6 milhões de reais por ano no transporte escolar. Sabe quanto recebeu ano passado o transporte escolar? Gasta 6 milhões por ano. Recebeu 60 mil reais no ano. Esse ano, o município de Xique-Xique não recebeu ainda nenhuma parcela do transporte escolar. Mas você tem que manter o transporte escolar. Você sabe quantos centavos o município recebe para dar um dia de merenda a uma criança? 34 centavos. Como é que você compra a merenda com 34 centavos para uma criança? Um programa de saúde da família, que é para manter um PSF. Você sabe que lá dentro tem um médico, a enfermeira, tem um dentista, tem os técnicos, tem que pagar remédio, água, luz. Você gasta num posto de saúde desse 40 mil reais. Sabe quanto o programa de saúde da família manda no total? 16 mil. Então, essa defasagem acumulada que tem feito com que os municípios tenham uma situação difícil. Qual a diferença de anos anteriores? É porque nos anos anteriores, mesmo que pouco, mas o FPM crescia um pouquinho além da inflação. Quando esse ano não cresceu nada, ficou um pouco mais baixo, acabou prejudicando muitos municípios. E isso facilmente você comprova com qualquer um dos prefeitos aqui da região, independente de coloração partidária. Todos sabem que, infelizmente, 2023, de julho para cá, começou a ter queda de arrecadação. Respondido, prefeito. Vamos para a nossa 11ª pergunta. Reinaldo, estamos a menos de um ano para as eleições municipais e há 4 meses para a janela de transferência de partidos. Muitas movimentações nos 2 grupos políticos, situação e oposição. Muitos pré-candidatos esperando a hora certa para sair e filiar em seus novos partidos. Segundo comentários de ruas e de grupos de WhatsApp, na situação hoje existem 8 pré-candidatos a prefeito. São eles, em ordem alfabética: Delzão, Edilson Oliveira, LSI Félix Tarrão, Michel Oliveira, Mirlan Oliveira, Nino Meira, Oswaldo Barbosa e doutor Renan Filho, Renanzinho. A minha pergunta é: o candidato escolhido por Reinaldo Filho está nessa lista? Fica à vontade, prefeito. Observe, eu não tenho candidato ainda escolhido. Entretanto, hoje, da lista grande que eu tinha, da lista maior que eu tinha, eu tenho apenas, hoje, na cabeça, 3 nomes. Dos quais, 2 eu já conversei com eles. E um
eu nunca nem toquei no assunto com a pessoa. Então hoje eu trabalho com 3 nomes. Como você chega a esses 3 nomes, Rinaldo? Conversando com os vereadores, conversando com colegas secretários, conversando com o LSI, conversando com amigos, conversando com amigas, ouvindo pessoas da sede e da zona rural. Eu fui afunilando. Além disso, mesmo sem eu ter encomendado, eu recebi uma pesquisa boa, conceituada, que é da Séculos, que me deu uma noção de algumas coisas que eu gostaria de saber e que casaram muito com as informações que eu estava imaginando. É sempre bom você ter a pesquisa com dados. É igual uma prova. Você vai fazer a prova de matemática. Você estudou o assunto. Você sabe que você fez uma boa prova. Mas daí a saber se você tirou 8, 8,5, 9 ou 10, só quando você receber o preto no branco, o escrito. Foi o que eu recebi. Eu imaginava que a gestão tivesse bem avaliada. Mas eu não imaginava 58%. Eu sempre converso isso com o Jandinho. Eu sempre busco trabalhar para entrar mais de 50%. Eu vejo alguns colegas prefeitos conversam comigo, pô, Rinaldinho, tô aqui alegre. Poxa, deu 90% de aprovação. Eu disse, porra, parabéns. Como é que foi o ótimo, bom e regular? Ah, o ótimo foi 10%. O bom 20%. Deu 30% aí. E 60% de regular. Pô, ó, não queria lhe dizer, mas você não tá bem como você tá achando. Então, eu gosto de ver. E nessa pesquisa da Séculos, que vários que estão aqui me deram notícia da pesquisa antes de eu saber. Olha, passou no BNH Novo. Olha, fulano foi entrevistado. Olha, passou na Marreca Nova. Eu pude ver principalmente algumas questões de rejeição e questões de transferência de voto, que é extremamente importante. Exemplo, pegue os dados oficiais da última eleição de presidente. Lula transferiu 72% do voto que ele teve. De cada 100 votos que Lula teve, Lula transferiu 72 para Jerônimo. Olha que coisa. Se ele transfere 70, ele tinha perdido a eleição. Então, qual é a nossa força de transferência? A gente observou lá. E me fez muito ter noção de potencial de votos de muitos dos nomes que você citou. Mas, repito, não foi uma pesquisa que eu encomendei, que eu vi o questionário antes, nem respondeu a todas as minhas perguntas. Então agora em Salvador, eu visitei uma empresa de pesquisa e eu encomendei uma pesquisa mais robusta, com mais dados, que devo receber até a última semana de janeiro. Por quê? Porque agora estão entrando em recesso natalino. Já tem compromisso para a primeira semana de janeiro. Vai ser, e tem muitos colegas fazendo pesquisas todos ao mesmo tempo. E aí, eu creio que recebendo essa pesquisa no final de janeiro, eu já vou ter primeiro tempo de ter conversado novamente com muitos dos que eu já conversei. Conversar a primeira vez com aqueles que eu ainda não conversei. E vamos ter condições de acertar politicamente, administrativamente, no nome que contemple a população de Xique-Xique. Prefeito, o senhor acaba de falar que está esperando o resultado de uma pesquisa para apontar esse nome. Vamos fazer o J Politicast hoje crescer mais do que ele está crescendo, prefeito. Eu diria estourar na edição de hoje. Prefeito, quem é o candidato a prefeito da situação? Deixa eu te dizer, quando eu estive aqui conversando com você, uma das coisas que você me perguntou foi sobre lançamento. E eu conversei com você que eu trabalhava e sempre trabalhei com a hipótese de lançar agora no final de ano de 2023 o nome. Porque qual o nosso entendimento de alguns dos vereadores? Que
Em 2012, um dos fatores que teria levado a gente a perder as eleições teria sido ter sido lançado Dr. Renan muito tarde. Orlando tá aí? Não, né? Hã? Eu acho que foi dia 26 de março. Eu não sei se foi, eu não lembro se foi 26 de março. Orlando sempre fala a data correta. Não sei se foi 26 de março ou 26 de abril. Não lembro. Você lembra, Milan? 26 de março. E que esse teria sido um dos problemas. E muita gente no grupo ficou com essa crença. Então eu recebia, por exemplo, pessoas da zona rural, e aí sentavam, conversavam comigo, e aí diziam assim, viu, Rinaldinho, só tá nós dois aqui juntos na prefeitura, posso fazer uma pergunta? Eles podem. Rapaz, eu queria lhe parabenizar. Já tô sabendo que tá tudo certo aí. Pô, é mesmo? Foi que eu fiz assim. Não, rapaz, a candidatura para prefeito, eu tô sabendo já. E eu não queria dizer que eu não sabia, né? A pessoa disse que tá sabendo. Eu disse, mas o que você gostou assim? Não, rapaz, da escolha. Eu disse, e você gostou assim, por que desse nome? Eu sem saber. E a pessoa já sabendo. Não, porque você escolheu o nome de Dona Marilã, não foi? Eu disse, não, rapaz, ela não pode. Ela é minha esposa. E a esposa do prefeito não pode. Ela é inelegível. E aí imediatamente a pessoa dizia, então vai ser quem? Eu disse, não, tem que ter calma, a gente vai escolher. Mas não pode demorar igual se demorou com o Dr. Renan. Virou uma lenda urbana. E aí a gente esquece todos os outros erros e problemas nossos na campanha. É muito fácil a gente acusar que foi só o lançamento tardio. E se você for observar então, em alguns casos, como por exemplo no governo da Bahia, então Jerônimo teria perdido a eleição. Foi tarde demais o lançamento dele. Às vezes, quando ganha ou quando perde, não é só por um motivo, é por uma série de motivos. Talvez tardar o lançamento tenha contribuído, mas não foi o único nem decisivo. Nesse caso, eu estava até 30 dias atrás decidido a reunir o grupo, a terminar de ouvir todo mundo e lançar agora no final de dezembro. Ezermilson até inventou uma data. Ele mesmo inventou o dia 23. Ele mesmo saiu contando para todo mundo. Entretanto, alguns dos amigos que estão aqui na praça e alguns vereadores conversando comigo e alguns inclusive mandando mensagens me estimularam e me disseram uma coisa que no fundo eu sabia, mas eu também estava com essa lenda urbana de lançar logo, dizendo o seguinte, rapaz, você está com pressa por quê? Se o problema não está em sua mão, o problema está do lado de lá. Se a briga não é aqui, se a briga é do lado de lá, se a gestão está bem avaliada, se os vereadores estão unidos, será que você, por outro lado, não vai desgastar demais a pessoa? Você pega e lança JC em dezembro. Ele vai ser candidato em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 11 meses. Será que até você não vai enjoar da cara de JC? E aí alguns vereadores que estão aqui, que me estimulavam muito a fazer em dezembro, me mandaram. Eu mudei de ideia. Você devia esperar um pouquinho. E eu começando a conversar com algumas pessoas, e fui conversar com alguns colegas prefeitos, que já lançaram. E eu ouvi de alguns que gostaram de lançar antes, e de alguns que se arrependeram. Ou seja, não é uma receita de bolo. Portanto, eu não cheguei a uma conclusão. Então, qual foi a minha ideia? Eu estou com 3 nomes na cabeça para submeter ao grupo.
2 desses nomes eu tenho tanta confiança que eu conversei para eles não conversarem. Mas é igual técnico quando você vai começar o segundo tempo. Eu não sei se eu vou lhe usar, mas vá lá aquecer, vá. O cara tá lá aquecendo. Lee já deve ter aquecido muito e não entrou. Você aquece. Não se faz isso hoje? Vá aquecer. Ah, mas eu vou entrar? Não sei. Mas vá aquecer. Sem aquecer que você não entra de jeito nenhum. Então vá aquecer. Calma, rapaz. Aí eu preciso conversar com esse terceiro nome para a gente poder reunir o grupo. A reunião que nós estamos marcando com vários amigos e amigas. Lógico que não dá para reunir todo mundo de vez. Mas é dia 27. É quarta-feira, dia 27? Quarta-feira. E eu vou começar a socializar essas informações. Ouvir outras informações. E até ter que mudar de ideia se preciso. Dando tudo certo, eu espero que esses 3 nomes vão para o aquecimento. Mas vão querendo mesmo. Calçado já chuteira. Certo? Participando mesmo. Para a gente poder ter uma boa eleição sem os percalços que nós tivemos em 2012. Que não foi ruim. Para mim, para doutor Renan. Foi péssimo, foi para Chique-Chique. Que teve 4 anos de atraso. Então é isso que a gente vai começar a fazer a partir do dia 27. Prefeito, para finalizar essa pergunta aqui, responde rapidinho sim ou não. A praça está super lotada. Aqui temos vereadores, secretários e muitos amigos do senhor. O candidato a prefeito está aqui na praça, prefeito? Bora. Vamos. 2 dos 3 nomes estão aqui. Um eu não sei onde está. 2 dos 3 nomes estão aqui. Só citar o outro também eu não vi. Às vezes eu não vi, eu não rodei tudo. Mas JC, na hora que você falar em eleição na Bahia, quem dá aula é o PT. Não adianta, você pode ser anti-PT, rapaz. Mas quem dá aula é o PT. O PT elegeu Jacques Wagner saindo de 3%. Jacques Wagner não fez uma gestão bem avaliada. Foi reeleito. Depois, diziam que Rui Costa era o mais antipático dos secretários. Rui Costa foi eleito. Depois Rui Costa foi reeleito. Depois diziam que ninguém tinha chance, que a Semineto estava eleito. Colocaram Jerônimo. E Jerônimo estava na pasta da educação, e a pasta da educação era das mais criticadas. E eles ganharam a eleição. Como é que esses caras, que ganham tantas eleições, escolhem os seus candidatos? Eles buscam pessoas da confiança deles, ou no caso Wagner, que é o líder do grupo, pessoas que têm condições de dar conta do recado na visão deles, dar conta do recado do governo, e pessoas que tenham capacidade de manter a unidade política do grupo. É isso que eles fazem. E essa mesma receita que eu tenho buscado trabalhar aqui em Chique-Chique. Claro, com as suas adaptações. Você não pode querer que um caso de um município venha valer 100% para outro. Que algo que é feito no estado venha valer para o município. Mas, do modo que eles fazem, a gente percebe que do ponto de vista eleitoral tem dado bons resultados para o grupo deles. Respondido, prefeito. Então o senhor disse que dos 3, 2 estão aqui na praça. Então seus amigos hoje dormem felizes. Vamos para a nossa 12ª pergunta. Reinaldo, eu obtive informações que o empresário Jó Macedo disse em conversa com amigos que permaneceria na situação se o prefeito Reinaldo Filho colocasse o nome dele em uma pesquisa, juntando com os outros pré-candidatos, para
ser avaliado pela população. Com essas condições, ele teria interesse em continuar na situação. A minha pergunta é: há uma possibilidade do prefeito Reinaldinho incluir o nome do empresário João Macedo nas futuras pesquisas? Fique à vontade, prefeito. Deixa eu te dizer em relação a isso. Qualquer pessoa do grupo que tenha pretensão de ser candidata e quiser colocar o seu nome numa pesquisa, da nossa parte não tem nenhum tipo de objeção quanto a isso. A questão de pesquisas são delicadas, é porque as pesquisas elas só servem para quem está querendo saber a realidade ou para quem está na frente. Quando eu faço uma pesquisa, JC vem e me pede para botar o nome dele, eu coloco. Aí vai ter a pesquisa espontânea, vai ter a pesquisa simulada e vai ter a pesquisa de cenários e vai ter a de rejeição. Se o seu nome não sair bem, você vai dizer que a pesquisa não prestou. Até hoje, eu nunca vi o segundo colocado numa pesquisa dizer que a pesquisa foi boa. Então a pesquisa, na verdade, ela só serve para quem está de fora querendo saber a verdade do momento, que não significa que vai estar no mesmo cenário uma semana, 30 dias depois. E eu nunca vi, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. Já vi centenas de vezes em vários municípios, quando tem sempre aquela história, vamos a Salvador conversar com tal pessoa, com tal deputado, reúne os grupos e vamos abrir lá a pesquisa. Você tem 5 pré-candidatos na mesa, só um fica na mesa e os outros 4 levantam e saem reclamando. Porque nenhum acredita que o seu nome não é o mais forte. E isso é muito comum pelo ciclo que você vive, pela sua convivência, pelo seu dia a dia. Você tem a tendência de conversar com pessoas que tenham mais familiaridade e gostem mais do seu nome. Além do mais, você tem uma menor probabilidade de conversar com seus desafetos no dia a dia. Então, incluir qualquer um dos nomes de pessoas que sejam do grupo, que sejam amigas, que desejem ser testado eleitoralmente, podemos colocar sem nenhum problema. A grande questão é, eu não posso garantir resultado a ninguém. E a partir do momento que eu não garanto o resultado, é óbvio que só um fica satisfeito. Vou lhe dar um exemplo. Nessa última eleição de governo, se Jacques Wagner e o grupo fossem escolher única e exclusivamente com base em pesquisa pelas citações na estimulada de votação para governador, Jerônimo não seria governador da Bahia nunca. Porque Wagner tinha mais citações do que ele, porque Otto Alencar tinha mais citações do que ele, porque Moema Gramacho tinha mais citações do que ele, porque Caetano tinha mais citações do que ele. Mas, numa pesquisa, você avalia outras coisas, como potencial de crescimento, como identidade com seu grupo, como rejeição. Então, JC, todas as pesquisas que existem, qualquer uma, Datafolha, Ibope, todas já erraram. Então, é muito cômodo para alguém que não esteja em primeiro numa pesquisa, descredibilizar a pesquisa e dizer até o Ibope erra. Então, podemos colocar com o maior prazer do mundo. Entretanto, pesquisa, quando abre, é sempre uma caixinha de surpresas. E mais do que isso, já percebemos, todos nós já aprendemos a lição. Pesquisa não é garantia de se ganhar as eleições. Prefeito, 8 meses atrás, quando o senhor esteve aqui no J Politicast, o senhor afirmou que era quase impossível o empresário João Macedo ser o seu escolhido. O senhor tem falado isso nos grupos de WhatsApp. Já se passaram esses meses aí. Eu não estou vendo aqui o empresário João Macedo. O senhor disse que falta um nome aqui na praça. João Macedo pode ser o seu escolhido, prefeito? Deixa eu te explicar qual é a questão de Jó para você entender. Não é questão dele, é de qualquer um. JC quer ser candidato do nosso grupo. O JC vai começar a trabalhar, vai começar a aquecer, vai começar a andar, vai visitar, vai conversar com os vereadores, vai conversar com os secretários. Você pode ser o escolhido ou você pode não ser o escolhido.
Independente disso, se você for uma pessoa do grupo, você vai continuar do grupo. Caetano não foi escolhido, mas ele trabalha hoje com Jerônimo. Moema não foi escolhida, mas ela continua no grupo de Jerônimo. Você não pode, JC, virar para o grupo e disser: se eu não for candidato de um grupo, eu sou do outro. Obviamente, você está se vetando. Quer dizer que você quer que todos lhe apoiem, mas você não apoia nenhum. A partir do momento que a pessoa faz isso, a pessoa está com um discurso fora da política, desconectado com a política. Se você quer ser candidato de qualquer jeito, você vai acabar não sendo candidato de grupo nenhum. Porque nenhum grupo que se preze estruturado vai aceitar uma pessoa nessas condições. Quer dizer que se você for ser o meu candidato, você está no meu grupo. O que é que o da oposição vai pensar? Tá vendo? A gente que fosse botar JC, se ele ganhasse, ele nos traía. Então, quem veta é a própria pessoa que diz que é candidato de toda forma. Se você diz que é candidato de um grupo ou de outro, você acaba sendo vetado, tanto num grupo como no outro. Em relação a isso, não houve modificação nenhuma. Você não pode chegar e dizer isso. Você pode dizer diferente. Eu estou no grupo e eu gostaria de ser testado no grupo. Se eu tiver eleitoralmente viabilidade, eu gostaria de pleitear a vaga. Se eu não tiver viabilidade, eu estou com o grupo. Aí é um outro discurso. Então pode analisar isso em qualquer local, em qualquer cidade. Nenhum prefeito, nenhum grupo vai colocar como candidato alguém que chega por grupo e diz: se vocês não me colocarem, eu vou ser candidato de outra forma. A pessoa, ela está se auto-vetando. Então, dificilmente, João Macedo poderá ser o candidato da situação. Então, com esse discurso, não existe chance. Se você pega e diz que é candidato, independente do grupo, você não vai ser candidato em nenhum grupo. Olha, eu não posso falar pela oposição. Eu não sei quem é o líder da oposição. Mas eu tenho certeza que a oposição não vai botar um candidato que está ainda pensando por qual grupo sair candidato. A pessoa pode sair sozinha. Aí é uma outra questão. Hoje tem mais de 40 partidos no Brasil. A coisa mais fácil do mundo é você ter um partido, você montar um grupo para você ser candidato. Agora, você dizer a situação e a oposição, no caso local, que é candidato de todo jeito, de um lado ou do outro, pode ter certeza que nenhum dos grupos, dessa forma, vai lhe dar vaga. Porque nenhum dos grupos está com a faca no pescoço para ter que lhe escolher. A pessoa, ela tem que conquistar a vaga. E não dizer: ou eu sou candidato do seu grupo ou eu vou para o outro. Aí seria uma chantagem. Isso não vai existir em nenhum grupo político. Prefeito, responde rapidinho, estamos aqui com o tempo bastante avançado. João Macedo milita dentro da situação há mais de 20 anos. Já foi o seu candidato a vice em 2012. Politicamente falando, seria um grande prejuízo para o Grupo Braga perder João Macedo, prefeito? Ele votou em quem para deputado agora? O carro dele tinha adesivo? Ele votou em quem para governador? Eu não sei. Eu só posso saber quem coloca a cara na tela. Então, se eu vejo você ter um veículo, eu vejo você passando, você está lá com adesivo Jerônimo, de Assemineto, seus deputados, eu estou vendo quem você vota e quem você não vota. A partir do momento que você tem um cidadão em Xique-Xique, uma cidadã em Xique-Xique, que eu não sei quem votou para deputado, eu não sei para quem votou em governador, não participa das reuniões, não participa de inaugurações, eu não sei que lado está. Você só pode perder aquilo que você tem. Se você não sabe se você tem, como é que você vai perder algo? Você deve estar com um patrocínio grande, viu? Para estar perdendo muito tempo com essas perguntas. Respondido, prefeito. Não, prefeito. Prefeito, vamos finalizar o programa? Não, Sei que... deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu só tenho uma cara de besta, mas vocês, Hermício, não me enganam. Rapaz, Jó pode ser o que ele quiser. Não depende de mim pra nada.
Agora, eu não sou obrigado a ensinar ninguém a fazer política. O empresário João Macedo só tem uma única propaganda, como todos têm aqui. Mas nada disso. Mas nenhum desses teve 3 perguntas. Teve, prefeito. Vamos para nossa última. Pediu a ele fazer. Vamos para nossa última pergunta. Sei que o senhor está cansado, está vindo de viagem, precisa ainda encontrar com a patroa. Vamos para nossa última pergunta. Reinaldo, para encerrarmos o nosso bate-papo, por mais que uma cidade seja pequena, não é fácil administrar. Ainda mais uma cidade do tamanho de Xique-Xique, com quase 50 mil habitantes, sendo uma das 50 mais importantes do estado, entre as 417 cidades. Como eu falei anteriormente, o senhor já entrou para a história política de Xique-Xique até aqui, se tornando o único prefeito com 4 mandatos. A minha pergunta é: Reinaldo Filho ainda pensa em voltar a administrar o nosso município ou esse ciclo encerra em 31 de dezembro de 2024? Fica à vontade, prefeito. Deixa eu te dizer uma coisa. Alguns falam muito, algumas pessoas falam muito que executivo é destino. Às vezes a pessoa tem tudo para ser e acaba não se concretizando isso. E algumas pessoas que a gente nunca imaginou acabam assumindo. Todo político, dizem que todo político só sabe a data de entrar e não sabe a data de sair de política. É muito difícil. É muito complicado você acabar saindo de política. A grande questão em Xique-Xique é cada um de nós ter o desconfiômetro, é cada um de nós saber aquilo que pode ou não contribuir para o município. Então, num momento como esse, de você ser ou não candidato e buscar ou não ser prefeito, não adianta você tentar o fazer pela questão da vaidade, pela questões relacionadas a foro íntimo, questões relacionadas à família, o que quer que o valha. Você tem que realmente ter um propósito de fazer uma grande gestão. Você fazer uma boa gestão, isso vale para presidente, para governador, para prefeito. Você tem que ter um grupo. Sozinho você não vai conseguir administrar nada. Você não vai conseguir administrar. Porque você tem que ter capilaridade política. O município de Xique-Xique tem 5.600 km². Você tem que ter representantes, você tem que ter amizades. Você tem que saber trabalhar também com o tempo da política, que é diferente com o tempo das decisões que você tem em sua residência. É um tempo diferente das decisões que você tem na sua vida profissional, na sua indústria, no seu comércio. São coisas totalmente distintas e diferentes. Uma pessoa, por mais capacitada que seja, se ela entrar para fazer gestão em Xique-Xique e ela não conseguir dosar a gestão com a política, ela provavelmente não vai ter êxito. E ela não vai ter êxito eleitoral. Da mesma forma que se ela for a melhor política possível e não conseguir conciliar com a boa gestão, ela também não vai ter êxito. Você tem que conseguir caminhar com as duas pernas. Você tem que estar ao mesmo tempo tendo um trabalho de gestão, mas sem descuidar do trabalho político. Tem que ter um bom trabalho político sem descuidar das questões da gestão. Isso por si só me leva a falar o seguinte a você. Eu vejo muita gente preocupada e muita gente da oposição em ganhar as eleições, em ter um bom candidato para ganhar as eleições. Porque eles tiveram êxito com essa fórmula em 2012. Eles criaram um bom discurso, pegaram uma pessoa que à época era um bom candidato, conseguiram juntar as circunstâncias e ganhar a eleição. Eles conseguiram um bom candidato, mas eles não se preocuparam em ter um bom prefeito, um bom gestor. E prejudicaram a cidade. De tal modo que nós não podemos só nos preocuparmos em termos um bom candidato. A gente precisa ter um bom candidato, mas que tenha capacidade de fazer a gestão e de também fazer a política, que são coisas difíceis de serem conciliadas. Não é fácil. Observe que no Brasil como um todo, 50% dos prefeitos não conseguem a reeleição, quando eles mesmos estão defendendo a sua candidatura, com a máquina na mão. Não é fácil.
Não é uma coisa tão simples. Então eu vejo muita gente se degladiando, principalmente na oposição, pensando em ser o melhor candidato para ganhar as eleições. Mas você não vê o mínimo de preocupação em fazer uma boa gestão. Porque não se faz boa gestão com um grupo rachado. Não se faz boa gestão num grupo onde as pessoas só se tratam bem de frente às câmeras, mas por trás uma fala mal para o outro. Tem muita gente da oposição que quando fala conosco em reservado, dizem claramente, se eu ganhasse, fulaninho da oposição, nem na porta da prefeitura passava. Essa é a realidade. Portanto, pensam muito só na eleição, como se fosse o mais importante. E não é. O mais importante são os 4 anos da próxima gestão. E aí, além de passar rápido, em uma eleição, você não aprende nem gestão, nem política. Se você não tiver isso já dentro de você e não tiver o seu grupo lhe dando suporte, provavelmente você não vai se sair bem ganhando as eleições. Daí por que, JC? Meu intuito hoje é que a gente possa ter uma boa escolha, possa fazer uma boa campanha, possa ganhar a eleição com um bom nome, que tenha condições de fazer uma boa gestão com o nosso grupo, uma boa gestão para toda a população xique-xiquense. A partir daí, eu não estou pensando nem em 2026. Veja lá num futuro de eleições municipais. Pode ter certeza que nosso foco hoje total é no ano de 2024. Prefeito, para fecharmos, a família Braga, ela é a maior em tradição na política local. O seu pai, o ex-deputado Reinaldo Braga, foi vereador e prefeito aqui em Xique-Xique. E teve uma trajetória brilhante na política baiana. O seu avô, o saudoso Raul Braga, foi vereador e prefeito. O seu tio, o saudoso Dr. Renan, foi vice-prefeito 2 vezes aqui em Xique-Xique. O senhor está no 4º mandato. Podemos ter, futuramente, Maria Cecília e Reinaldo Neto representando a família Braga na política local? Acho que não. Não vejo possibilidade nenhuma. Acho que essa questão que você está falando, ela não é uma questão de chique-chique. Se você for observar essas questões familiares, elas estão em todos os municípios da Bahia. Me diga a última eleição em Irecê que não teve uma pessoa de Sobral candidata. Quantas vezes Sobral foi candidato? Henrique Sobral foi candidato. Jô Sobral foi candidato. Luizinho Sobral foi candidato. A última grande disputa eleitoral em Itaguaçu, não eram nem 2 famílias, era uma única família. Foi tio com sobrinho. Se você pegar em Central, também tio com sobrinho. Se você pegar em cada uma das cidades aqui, se você pegar agora São Gabriel, são 2 parentes lá candidatos, um do lado e do outro. Se você pegar, como aconteceu em Jussara há muito tempo, Valtinho de um lado, Ronaldo do outro, Tacinho do outro. Tudo sobrinho, primo e tio. Então essas questões não são de Xique-Xique, são de todos os outros lugares. A questão é, cada um tem o seu dom, cada um tem a sua forma de viver e de procurar as suas preferências. A gente percebe, tem muitas famílias que têm tradição de comércio e durante muito tempo ficam com bons comércios. Se você pegar os grandes industriais brasileiros, são algumas famílias, também tem essa tradição. Tem outras famílias que têm a tradição de profissionais liberais, muitos ligados à advocacia, à engenharia, à medicina. E meu pai, principalmente, abandonou a medicina para fazer gestão pública, mais até política partidária do que a própria gestão. Meu avô foi um acaso depois, foi em 1993. E, na verdade, meu tio Renan ele só foi vice aqui uma vez. Ele foi vice em Itaguaçu, da Bahia.
Então, na verdade, a gente percebe que essa veia da família tem uma tradição na área de gestão pública. Mas isso não significa que outras pessoas venham a ter. A política hoje ela é totalmente diferente do que era no passado. Mudou, se modernizou. Hoje eu vejo gente querendo se candidatar, falar em política, e a pessoa tem aversão a celular, a rede social, ao WhatsApp e em falar em público. Você vai trabalhar como? Em gestão pública. Porque na sua vida privada, talvez você não tenha que dar satisfação a ninguém. Mas na vida pública você tem que dar satisfação dos seus atos todos os dias a todo mundo. E isso é muito invasivo. E muitas pessoas às vezes pensam que conseguem se submeter a isso e não conseguem. Pesquise aqui na Bahia, não vá longe não. Tem casos aqui, próximos aqui, pega aqui em Pirá. Tem casos de uma prefeita, por exemplo, ela ganhou. Vê se ela quis tomar posse. Porque, primeiro momento, quando viu do que se tratava, que era totalmente diferente, acabou renunciando, mesmo sendo legitimamente eleita. Pega a gestão de Pirá, já que a gente está falando, o prefeito lá pode ir para a reeleição, vê se ele está querendo ir para a reeleição. Porque hoje você tem que fazer uma série de concessões para você fazer uma boa gestão. Aí eu estou falando de você morar no município, viver o dia a dia do município, ter paciência para trabalhar com gestão, para trabalhar com licitações, para atender o público, para ter atendimento a vereador, a cuidar 99% do tempo da vida dos outros, em detrimento da sua vida. Muitos de fora podem achar que é fácil e dizem que querem, mas muitos podem ter certeza que, em estando lá, ou não conseguem dar conta do recado, ou abririam mão dessa função, porque é muito desgastante. É muito desgastante e é algo muito dinâmico. Para o ano mesmo a gente começa com a nova lei de licitações, que vai mudar tudo, que vai ter impactos políticos. Só isso já vai dar uma dor de cabeça para a gestão que a gente não teve em anos anteriores. E o cidadão, o comerciante, o empresário, o consumidor, o eleitor, ele não quer saber disso. Mas é uma realidade imposta pela nova legislação. Então são muitas situações, JC. Não pense que o dia a dia da política, conciliando política e gestão, é algo tão fácil. Se fosse fácil, todos fariam boas gestões. Não é tão fácil assim como as pessoas falam. O que eu só quero e que espero, que no momento certo a oposição vai ter o seu candidato, ou a sua candidata, ou mais de um candidato. E também que no momento certo a gente possa, mais rápido do que com certeza aconteceu em 2012, a gente possa apresentar à sociedade, depois de conversar com todos os amigos, o nome, não que vá disputar a eleição, mas que esteja preparado para fazer uma grande gestão nos próximos anos, para que Chique não desperdice essa oportunidade, como desperdiçou lá no ano 2000 e como desperdiçou no ano de 2012. É isso aí, meus amigos. Estamos encerrando mais uma edição do programa Bate-Papo Semanal. Dizem que o que é bom dura pouco. Peço aos nossos amigos que se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos. Se assim o nosso bom Deus nos permitir, na próxima terça-feira estaremos de volta com mais uma edição do programa Bate-Papo Semanal. Valeu, obrigado. Prefeito, muito obrigado. Obrigado. Obrigadão. Muito obrigado por fazer parte mais uma vez aqui do nosso Bate-Papo Semanal. Espero que em outra oportunidade Vossa Excelência possa fazer presente aqui. Fique à vontade para o seu boa noite e para deixar mensagem de Natal para o nosso público que nos acompanha, prefeito. Fique à vontade. Quero agradecer a quem nos acompanha aqui até esse horário também, já é tarde da noite, e convidar, aproveitar a audiência do Politicast, a audiência sua, JC, para convidar as pessoas. No sábado a gente vai bater um papo lá na FM Chique. Vamos aproveitar que agora a rádio está pegando em todo o município, até municípios vizinhos, e a gente vai buscar fazer um balanço de questões administrativas e também questões políticas. Agradeço
demais a você pela oportunidade, a paciência e vamos investigar direito a essas 3 perguntas suas últimas. É isso aí, meus amigos. Tenham todos uma boa noite e até a próxima.